Meus amigos, em dada medida, determinados caminhos se abriram para João Fonseca poder subir algumas posições aí no ranking mundial da ATP. Agora mesmo saiu a notícia aí de que Rafa Roda se retirou de Queens por conta de uma lesão abdominal, um contratempo que aconteceu inesperado, como qualquer outra lesão. E isso acontece semanas antes de Wimbledon, porque agora mesmo o horizonte é incerto, ou seja, a lesão que o Rafa Roda acabou sofrendo aí pode tirar ele não somente do Queens, mas pode tirar dos próximos campeonatos, incluindo o Wimbledon. E por que é que eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês? Porque além de ter o aspecto da rivalidade, claro que existe uma rivalidade entre João Fonseca e Rafa Roda, porque são dois jovens extremamente talentosos. Além de tudo, existe o aspecto do ranking. João Fonseca aí com a atualização semanal do ranking acabou ultrapassando o Arthur Rinderknecht, que caiu para a posição de número 26, porque não defendeu alguns pontos dele. Agora está na posição número 24, que é o ranking mais alto que ele já atingiu na sua carreira, igualando ao ranking que ele conseguiu atingir no ano passado, com o título do ATP 500 da Basileia. E o João está somente aí a cerca de 114 pontos atrás de Rafa Roda, sendo que ele vai jogar Halle agora e não tem pontos para defender. Ou seja, se o João conseguir fazer uma campanha sólida em Halle, certamente ele vai poder ultrapassar o Rafa Roda, e não somente ele, como alguns outros tenistas que estão um pouco acima, como é o caso daquilo que nós estamos vendo agora com o Alejandro Davidovich Fokina, com o Arthur Fils, que está ainda sem jogar por conta de lesão. Inclusive o Fils nem está treinando na grama, ou seja, é um bom indicativo de que talvez ele nem jogue o Wimbledon também, além de outros tenistas, como a gente pode ver aí o próprio Khachanov, que está perdendo algumas posições no ranking. Pessoal, antes de continuar o vídeo, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like. Se você estiver assistindo pelo celular ou por um tablet aí, você pode hypar o nosso vídeo e ajudar a alcançar outras pessoas, vai ajudar o nosso canal a crescer. E se você tiver interesse, nós temos aí o Clube de Membros. Por apenas R$ 3,99 você pode ser um membro do canal, ter acesso a diversos benefícios exclusivos que sairão nos próximos dias. Bom, e aqui a gente pode ver também um pouquinho do chaveamento do Queens, como é que tá. Muitas pessoas acabaram questionando, né? Porque são dois campeonatos que têm premiações semelhantes, distribuem a mesma quantidade de pontos, os dois são ATPs 500, mas como a gente pode ver, de fato, o ATP 500 do Queens está com um chaveamento muito mais acessível aí do que o ATP 500 de Halle. Eu acredito que o que se deve a isso, de fato, são as retiradas, né? Alguns nomes que poderiam transformar o campeonato em um campeonato mais perigoso acabaram se retirando aí, e também existe o aspecto de que o João é apoiado pelo ATP 500 de Halle aí desde 2024, quando ele ainda não havia nem se inserido completamente dentro do circuito profissional, recebeu alguns wildcards, e eu acredito que a escolha que o João fez de continuar aí disputando o Halle deve ter algum tipo de compromisso comercial, porque como nós sabemos, existem determinados tenistas que às vezes recebem uma bolsa só pela participação, existem compromissos com patrocinadores e outras coisas que não são divulgadas publicamente, mas que não há nada de errado, né, obviamente. Mas eu acredito que se o João tivesse disputando o ATP 500 de Queens, certamente as chances dele seriam outras. O Roder, inclusive, estava aqui, iria enfrentar o Buzi. Acabou que o Buzi vai vencer por WO, porque a retirada do Roder já foi hoje, quando a chave havia se iniciado. Ele poderia ter uma chance muito grande de somar pontos extremamente valiosos para ele no ranking, mas o fato é que isso não foi possível. Ele está lesionado e aqui nós podemos acompanhar também a programação de partidas. Hoje nós já tivemos, inclusive, a vitória do Tiafoe. A vitória do Tiafoe é uma vitória um pouco perigosa para o João, porque como a gente pode observar aqui, o Tiafoe está somente uma posição atrás do João, 5 pontos separam os dois, ou seja, o João precisa vencer a partida diante do Hanfmann para poder se manter na posição, iniciar aí essa perseguição acima do Roda, para cima do Fokina, e quem sabe aí até do Fils, que vinha jogando muito bem esse ano, mas precisou se retirar. É isso então, meus amigos, vamos ficar observando aqui. Existem alguns jogos para serem observados, como é o caso do Davidovich Fokina, que vai enfrentar o Norrie.
um jogo bem complicado aqui, porque se o Fokina vencer, ele soma alguns pontos aí para ele no ranking e pode se distanciar um pouquinho mais do João, como a gente tá vendo aqui, ele tá na posição número 22, mas se o Norrie vencer essa partida, pode se aproximar um pouquinho mais do João. O João tá número 24, como eu falei, e o Cameron Norrie tá na posição número 29. Ou seja, João Fonseca precisa vencer, a partida acontece amanhã por volta das 8h30 da manhã. E eu convido você a assistir o vídeo de análise de pré-jogo para conhecer um pouquinho mais do próximo adversário do João Fonseca, entender o estilo do jogo dele, a história da carreira dele. Bem legal o vídeo. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário para a gente sempre. É muito importante. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.